A reindustrialização brasileira está entre os principais assuntos do Encontro Regional Indústria Porto 2024, que acontece hoje no Parque Valongo, em Santos. O evento reúne membros do governo e especialistas. Na pauta também está a discussão sobre os caminhos para o Porto de Santos. A repórter Ana Weber acompanha o encontro e traz mais detalhes para a gente. Né, Ana? Muito boa tarde a você. Bom, Porto de Santos, que é um dos maiores do país, talvez de movimento, de cargas e tudo mais, né? Merece toda essa atenção realmente, né? Isso mesmo, Nelson. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, todo mundo está acompanhando a Band News TV na tarde de hoje. Ele é o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. E esse parque aqui, o Valongo, onde é que está ocorrendo o evento, é uma parte da revitalização, de um dos projetos de revitalização e investimentos que está ocorrendo aqui na região, justamente para atrair mais turistas, mas também tornar a região mais para as pessoas, que elas podem ver também ali o porto, que dá para ver aqui do lado, onde é que a gente está parado. Mas aqui do meu lado está o André Ursini, que ele é CEO da WorldCom e também organizador do evento. Eu vou conversar com ele agora rapidinho para falar da importância, né, de trazer um evento desse, de um evento desse estar acontecendo aqui no Porto de Santos, né, e falar um pouco da reindustrialização do Brasil. Boa tarde, André. Boa tarde. Então, é um prazer muito grande, né? A gente fazer um evento de porto dentro do porto, né? A gente está conversando sobre a atividade portuária, de repente passa o trem, apita. Então, é a primeira vez que isso acontece. Esse é o primeiro grande evento dentro dessa reestruturação do Parque Valongo, né? A gente espera que venham outros, né? Mas para nós é uma importância muito grande, porque quem traz e leva a carga para o porto é a indústria. Trazer a indústria para dialogar com o porto é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E para nós aqui da região, que precisamos de investimentos, é ideal a gente colocar todo mundo na mesma mesa, junto com o governo do estado e o governo federal, para falar das nossas necessidades e principalmente dos nossos projetos futuros. O André estava falando, né, quando a gente estava tendo o evento hoje mais cedo, a gente sempre ouvia o trem passando aqui do lado, e é muito interessante, né, porque a gente está como se fosse uma situação imersiva no Porto de Santos, e isso é muito importante. Todo mundo que estava falando aqui com a gente mais cedo, também falando dessa importância de estar aqui para conseguir discutir as políticas aqui do Porto, né. Mais cedo o ministro Márcio Força falou de obras que vão ocorrer aqui no Porto de Santos, como o afundamento da bacia para facilitar aqui barcos maiores possam entrar aqui. Pode me falar um pouquinho sobre isso também? Então, a gente vai ter aí, está previsto de obras, quase 13 bilhões de reais de obra pelo PAC nos próximos 5 anos. O que é isso? A gente fala quase 100 anos de uma ligação entre as duas margens do porto, que é a margem esquerda com a margem direita. Hoje, nós estamos aqui na margem direita, que é a cidade de Santos, a cidade do Guarujá é a margem esquerda do porto. Então, precisa interligar essas duas margens. Só essa obra já são 6 bilhões de reais. O que isso facilita? Com que caminhões que trafegam desse lado não precisem dar 70 quilômetros uma volta para poder chegar da margem esquerda do porto. Isso já facilita bastante. As obras complementares, que é a perimetral de acesso ao porto, novos viadutos que chegam e saem do Porto de Santos, precisam ser feitos. Então, tudo isso a gente tem previsto aí quase 13 bilhões nos 5 anos de obras importantes que vão fazer com que o porto aumente a sua produtividade e que a gente consiga realmente não só desenvolver o Brasil, mas também a nossa região, gerando mais empregos, atraindo novas empresas e trazendo novos negócios. E a indústria, hoje a gente tem a indústria de produção em Cubatão, né? Que é a indústria base. A ideia é que a gente consiga, através dessas opções de localização, de áreas disponíveis, a gente conseguir trazer indústria de tecnologia, indústria farmacêutica, indústria têxtil, que tanto usa o porto, pode vir para a região, se instalar aqui, com que a gente consiga diminuir o custo operacional, porque a mercadoria que chega no porto, muitas vezes vai para outras regiões para fazer, às vezes, acabamento, e volta para o Porto de Santos para ser exportado. Tudo isso vai poder ser feito aqui na região portuária de Santos. E antes de a gente terminar, a gente estava falando um pouquinho do Parque Valongo. Faz o convite para as pessoas, o que vai ser, qual que é a ideia desse parque para o futuro aqui de Santos? Olha, uma revitalização de 6 armazéns antigos, né? Já foi feito do 6 ao 4, onde nós estamos aqui agora, nesse momento é o armazém 4. Tem mais 3 armazéns sendo revitalizados nesse momento. A entrega é em dezembro desse ano. Ali vão ter restaurantes, cafés, lojas, para as pessoas que vierem, não só de navios de passageiro, mas também que vierem a turismo, vão poder interligar aqui o porto, uma opção de passeio do porto com o Centro Histórico de Santos. Aqui ao lado nós temos a Bolsa do Café, nós temos a Associação Comercial de Santos, que é a associação mais antiga do Brasil, né? Aquela que fomentou o desenvolvimento industrial e portuário no Brasil, partiu daqui. Então a gente tem essa opção de ligar não só o turismo histórico com o turismo portuário, das pessoas que utilizam navios de passageiro, como também o turismo de negócios, aqui com esse exemplo aqui que está acontecendo dentro do Armazém 4.
Perfeito, muito obrigada, André. E Nelson, no final do ano a gente vai conseguir tomar agora um cafezinho com essa vista maravilhosa do Porto de Santos. É bonito, é bonito. Tem muita história para contar. Obrigado, viu, Ana? Bom trabalho para você aí em Santos.